Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a data e o local do sorteio da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no próximo dia 5 de dezembro, lá no Kennedy Center, em Washington, às 13 horas, horário de Brasília. E assim conheceremos os 12 grupos dessa próxima Copa do Mundo. Lembrando que a competição será disputada além dos Estados Unidos, também no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A maioria das partidas serão disputadas nos Estados Unidos, e Donald Trump falou que deixou alguma coisa para os outros países. Essa Copa de 2026 será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, e as equipes serão divididas em 12 grupos nessa fase inicial, tá? Os 2 melhores de cada grupo e também os 8 terceiros melhores irão passar para a próxima fase, dando início ao mata-mata. Então, anota aí na sua agenda. Dia 5 de dezembro, 13 horas, horário de Brasília, saberemos o grupo da seleção brasileira nessa próxima Copa do Mundo. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Vou te falar sobre seleção e a convocação que vai acontecer no dia 25, ou seja, segunda-feira. Andrés Pereira voltou à pauta do Palmeiras. Rodrigo pediu para Xabi Alonso para não jogar mais pela ponta direita. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Palmeiras reacendeu a novela Andrés Pereira, que teve vários capítulos no início deste ano, e agora promete voltar com uma nova temporada. Isso é porque o portal Nosso Palestra informou que o Alviverde mais uma vez está buscando a contratação do meia, e já teria estabelecido um valor de 15 milhões de euros, ou quase 95 milhões de reais, para contratá-lo junto ao Fulham. Ainda não há proposta oficial, porém a diretoria definiu que topa pagar essa quantia, lembrando que esse valor é 10 milhões de euros a menos que o time inglês chegou a pedir na última janela. Andrés Pereira está no último ano de contrato, ou seja, encerra em junho do ano que vem, e por isso, o Palmeiras acredita que tem mais chances de contratá-lo. A data limite para o time paulista fechar novas contratações é no dia 2 de setembro, que se encerra a janela aqui no Brasil. Marcos Leonardo foi artilheiro do último Mundial de Clubes e ele pode agitar a janela de transferências nesses últimos dias. Isso é porque o Al Hilal está disposto a vendê-lo. A ESPN informou que o clube não vai inscrevê-lo na Liga Saudita por conta do limite de 8 estrangeiros por time acima dos 21 anos. E a ideia do técnico Simone Inzaghi é que Marcos Leonardo jogue apenas as competições continentais, que é um contexto pouco interessante para ambas as partes, tanto para o atleta quanto para o clube, e por isso que se uma oferta boa chegar, ele será negociado. Alguns times brasileiros já ligaram o alerta pelo Marcos Leonardo, já teve torcedor do Santos pedindo para tentar repatriá-lo, para que o clube o traga de volta, já teve vários torcedores do Flamengo pedindo para que o clube também tente a contratação do Marcos Leonardo, porém a prioridade do jogador, se realmente ele for embora do Al Hilal, é voltar para o futebol europeu. O empresário dele já falou publicamente e disse que está bem surpreso com tudo isso, com o atacante podendo ficar fora dos inscritos para a Liga Saudita, e ele aguarda um comunicado oficial do Al Hilal. Ancelotti quer usar esses próximos jogos da data FIFA para testar alguns novos nomes, afinal o Brasil já conseguiu a sua vaga para a próxima Copa do Mundo. A ESPN informou que Neymar não deve ser convocado, porém alguns dentro da CBF ainda debatem que ele tem que ser testado, e o martelo sobre seu nome ainda não foi batido. Rodrigo já teria sido avisado que não vai ser convocado por Ancelotti, mas continua com bastante prestígio com o técnico, e só ficará fora para que novos nomes sejam testados. Vinícius Júnior, que está suspenso contra o Chile, também não será chamado. O italiano já fez questão de entrar em contato pessoalmente com os nomes que vão ficar fora, dessa próxima convocatória que acontece na segunda-feira, para explicar bem qual que é a ideia para essa próxima data FIFA, que é justamente testar novos nomes. E falou para esses, entre aspas, medalhões,
porque eles ainda seguem nos planos para a Copa do Mundo de 2026. A ideia do Ancelotti é testar mais jogadores que atuam aqui no Brasil e vai usar esses jogos contra Chile e Bolívia justamente para fazer isso. Além dos nomes que eu falei para vocês no meio da semana que já apareceram aí na pré-lista, né? Um outro que também está nessa pré-lista seria de Luiz Henrique, ex-Botafogo e que hoje em dia está no Zenit. Segunda-feira acontece a convocação e vamos ver quem é que vai estar nessa lista do Ancelotti. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha bem rápida, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem o Chelsea visitou o West Ham pela Premier League e aplicou uma goleada de 5-1, com gols de João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Chalobah. O jovem Estevão foi titular pela primeira vez nos Blues e foi eleito o melhor jogador da partida. O brasileiro deu assistência para o gol de Enzo Fernandes e com isso ele se tornou o jogador mais jovem da história do Chelsea a dar um passe para gol na Premier League. Tenho que dar destaque também para João Pedro, que jogou muito e, aliás, vem jogando muito pelos Blues. Até agora ele soma 4 gols e 2 assistências em seus primeiros 5 jogos com a camisa do Chelsea. Pela Ligue 1, o Paris Saint-Germain conseguiu a sua segunda vitória consecutiva ao bater o Angers por 1-0 com gol de Fabian Ruiz. Após a vitória, Donnarumma foi ao gramado se despedir da torcida. Ele foi bastante aplaudido e ficou bastante emocionado. Pra quem não se lembra, né, o Donnarumma está fora dos planos do Luiz Henrique e o próprio técnico já falou isso publicamente várias e várias vezes. Ele não vai ficar no Paris Saint-Germain, apesar de ter feito uma última ótima temporada, ajudando a equipe a conquistar vários títulos, inclusive a Liga dos Campeões. O Donnarumma já tem um princípio de acordo com o Manchester City e em breve ele deve deixar o Paris Saint-Germain. O City só quer negociar primeiro o Ederson para ir trazer o Donnarumma. Bayern de Munique estreou bonito na Bundesliga, pois humilhou o Leipzig ao meter uma goleada de 6-0 lá na Allianz Arena. Harry Kane foi o destaque do jogo, marcando um hat-trick. Luis Dias marcou seu primeiro gol no campeonato alemão e Olise, que também jogou muito, marcou 2 vezes. A ESPN informou que Rodrigo conversou com Xabi Alonso e avisou que não quer mais jogar pela ponta direita, pois quer voltar à ponta esquerda, que é onde se sente mais confortável. O técnico deve atender o seu pedido, porém a sua saída nesta janela ainda é cogitada, ainda mais porque ele vem ficando no banco de reservas ultimamente e isso o está deixando insatisfeito. O time Talk lá da Inglaterra informou que Rodrigo continua sendo um nome na pauta de gigantes ingleses, pois o Manchester City o quer caso o Savinho vá embora. O Liverpool ainda considera uma oferta por ele para o lugar de Luis Dias, porém vale a pena lembrar que o principal alvo ainda é Alexander Isak. Arsenal também mantém Rodrigo em seu radar, apesar de terem contratado Eberechi Eze nos últimos dias. E por fim, o Tottenham também ainda o tem como alvo, caso não consiga fechar com o Savinho. Ou seja, o Rodrigo interessa a Liverpool, a Tottenham, a Manchester City e também ao Arsenal. Vamos ver o que é que vai acontecer. A janela de transferências lá na Europa se fecha no dia 1º de setembro e esses últimos dias prometem ser bem agitados. Na tua opinião, se o Rodrigo realmente acabar indo lá para o campeonato inglês, em qual desses 4 times ele cairia como uma luva? Fala é? Antony ainda não tem clube definido para jogar na próxima temporada e a única coisa que nós sabemos é que ele não quer mais ficar no Manchester. O portal All Sport informou que o Fenerbahçe é o mais novo interessado no brasileiro a pedido do técnico José Mourinho e eles estão dispostos a comprá-lo em definitivo, diferente de outros clubes que já o sondaram e estão querendo trazer Antony por empréstimo. Inclusive, a publicação fala que o time turco já comunicou que topa pagar os 45 milhões de euros pedidos pelos Diabos Vermelhos. Porém, o grande problema é que Antony ainda segue esperando uma mudança para o Real Betis, onde brilhou muito nessa reta final da última temporada.
Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Real Betis quer sim trazer o Antony, porém é complicado comprá-lo em definitivo, já que os 45 milhões de euros e mais o salário dele seriam bem pesados para o time espanhol. O Betis está trabalhando aí numa estrutura de acordo com o Manchester United e está esperando que os Diabos Vermelhos aceitem essa estrutura do acordo. Não sei se ele chegaria por empréstimo com opção de compra ou seria uma compra parcelada. O que importa é que já há negociações, segundo o Fabrício Romano. Porém, o Betis tem que acelerar porque a janela está muito perto de fechar. Esse foi o vídeo deste sábado, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.